Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente, para que tenhamos um bom entendimento da palavra. Mais uma vez eu quero ministrar aqui em 1 Coríntios, primeira epístola dos Coríntios, capítulo 1. Como eu sempre digo, né, a palavra importante do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo ministério de Paulo. Quem tem ouvidos que ouça, né, as palavras do nosso Senhor. Primeira epístola dos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ministério de Paulo, ministério de Mateus, ministério de Lucas, ministério dos apóstolos, como Paulo mesmo fala aqui, né? Pregava Jesus Cristo. Mesmo porque discípulo tem que pregar o que o mestre prega, não é? E a gente não via, então, os discípulos pregando outro evangelho. Somente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o evangelho que eles pregavam. Sim, é claro, eles usavam algumas coisas do Antigo Testamento para falar da salvação, né? Mas não ficava pregando as coisas do passado. Sempre dou graças. Peraí. Vou ler aqui. Graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pelas graças de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como eu sempre digo aqui, eu sempre quero dizer Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus não ia falar isso à toa, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Era isso que ele dizia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus que deu a vida, né? Foi ele que pagou o preço. Então, tem que ser pregado Jesus Cristo, porque ele é o caminho. Né? Se a gente ficar pregando outras coisas, mesmo no Antigo Testamento, a não ser que pregue para salvação falando de Jesus, né? Aí já não é discípulo. Discípulo prega o que o mestre prega, ou que o mestre fez, né? Dando exemplo. Por isso chama discípulo, senão não chamaria discípulo. Porque em tudo fostes enriquecido nele. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda palavra, em todo conhecimento. Em tudo fostes enriquecidos nele. Não há vida fora. Se a gente hoje tem o Espírito Santo, foi pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus
É o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, como sempre, Paulo fala aqui na palavra, está sempre repetindo, né? Quando ele quer colocar alguma coisa assim, ele sempre repete, né? Para que as pessoas venham entender. E é isso que Deus está aqui me usando mais uma vez para falar, né? Porque precisa ser colocado isso para as pessoas entenderem, né? Não ficar pregando fábulas, como o próprio Paulo diz aqui, fábulas, coisas que já não edificam, quer dizer, edificar para salvação nunca foi, né? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós? Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós? De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom faltou para os discípulos. Por causa do quê? Da palavra. Por causa do conhecimento do poder da glória de Deus pelo ministério de Paulo em Jesus Cristo. A importância da gente crer, né? Somente em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar alicerçados verdadeiramente, né? Na palavra, na oração, para a gente receber esse dom de Deus, que é o Espírito Santo, para que a gente seja salvo no dia do Senhor. Paulo fala aqui na palavra, quem não tem o Espírito ainda não é do Senhor. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos. Sempre eu estou falando também essas coisas aqui. Por que sempre eu estou falando? Para a gente, se a gente ainda não recebeu esse dom do Espírito Santo, né, esse batismo, para que a gente venha então orar, pedir a Deus misericórdia para que Ele venha escrever o nosso nome no livro da vida. Porque, irmão, sem o Espírito, ainda não somos filhos, ainda não somos. Né? Paulo fala dessas coisas aqui na palavra de Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Cloé que há contenda entre vós. A primeira coisa, né? Se há contenda, então é mais complicado. Não pode ter contenda, né, entre os filhos de Deus. Não pode ter contendas, né? Todo mundo sabe disso. Porque afasta o Espírito. O Espírito vive quer dizer, nós somos, né, templos do Espírito.
E se a gente está fora da palavra, fora dos mandamentos, como vai habitar o Espírito, né? Como vai habitar? Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além disso, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Não em sabedoria de palavras. Tem que tomar muito cuidado com isso. Que a gente vê nas igrejas, às vezes, pregações que é uma maravilha, né? Sabedoria de palavra, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra, se não tem o dom do Espírito Santo, ela não é discernida. E aí vira loucura para os que não é espiritual. É porque Deus não quer, né? Ele quer os pequenos. Ele não quer a sabedoria humana. Então o indivíduo vai lá e ouve, né, essas palavras que a gente prega aqui, não tem entendimento espiritual, não tem discernimento espiritual. Para ele é uma besteira, uma loucura. Mas a gente que, né, que tem o dom do Espírito Santo, que discerne bem, né, o próprio Espírito nos ensina. E a gente consegue entender bem a palavra. Mas se a gente não consegue entender a palavra ainda bem, né? Bem, eu digo, entender bem as coisas espirituais, então ainda a gente não tem esse dom. E nós precisamos ter esse dom. Né? Cada um de nós que somos chamados, que somos escolhidos, precisamos ter o dom do Espírito Santo para discernir a palavra. Porque senão vira loucura. Aí entra naquela palavra do bom semeador, né? Onde muitos desistem porque não conseguem discernir a palavra, não conseguem entender. E o que salva, né? O que liberta, que a gente sabe, é a palavra. Então a gente precisa ficar atento a essas coisas e orar, pedir a Deus discernimento da palavra, para a gente não vir a desistir. Porque a luta, irmão, é grande. Quem tem o Espírito de Deus, a porta é realmente estreita. Se não for estreita, vai desistir. Vai desistir, porque a porta é larga e muitos são os que entram por ela. Então temos que ter esse dom do Espírito Santo. Temos que ser batizados no Espírito Santo. Pedir socorro a Deus, misericórdia. Eu peço misericórdia a Deus, eu peço socorro a Deus nas minhas orações. Para que Ele não venha me deixar cair, nem para a direita e nem para a esquerda. A gente que tem esse temor, né? A gente que sabe dessas coisas, então é um temor terrível, é um medo terrível. A gente precisa ter esse temor.
porque senão realmente a gente acaba desfalecendo. Vem uma provinha, já pronto. Aí vem outra, e vem outra, pronto, acabou. Aí acaba parando. Né? A gente vê tantas pessoas, de repente a gente ouve falar, tal fulano parou, tá lá no mundo. Aí ó, o coração da gente estremece, né? Primeiro porque a gente fica triste por causa dessas coisas, por causa daquele que desistiu. Mas por quê? Por falta da palavra. Por isso que eu falo sempre aqui, pregar a palavra, né? Pregar a palavra na igreja. Se a gente for depender de ensinamento na igreja e só vai uma meia dúzia, porque o resto não tem como ir às vezes, ou não quer ir, né? Por causa do horário, às vezes, né? Que não dá. Então, aproveitar que o povo está na igreja e pregar essas coisas na igreja. A palavra, né, de Jesus Cristo é feita para pregar na igreja. Não é só para ensinar lá nas aulas, né? Quando dá para ir, alguém que dá para ir, alguns que dá para ir, ouve. E às vezes muitos vão e não tem a palavra, às vezes fica pregando outras coisas. O que salva é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que salva. É isso que enche a botija de azeite. É palavra, é o temor. Se não tem palavra, a botija fica vazia. E aí o noivo vem e fica lá, né, como diz a palavra, as 5 prudentes que não tiveram conhecimento. Estava vazia. Não tinha temor, não tinha o espírito. É a palavra que enche. Mas a palavra é espiritual, né? Discernida espiritualmente, pelo poder do dom do Espírito Santo. Se não for assim, irmão, muitas igrejas a gente vai hoje, a gente não vê palavra, muitas que eu digo, muitas. Pessoas estão fazendo o propósito de prosperidade, o propósito de tantas coisas, mas não tem um propósito de palavra, de conhecimento do dom espiritual. A gente não vê isso. Né? Quando, na verdade, Cristo mesmo disse, vende tudo o que tem, divide com os pobres e me segue. Né? Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Jesus sabe das coisas. Ele não ia falar isso à toa. É porque ele sabe que as riquezas ofuscam. É tanta coisa para se fazer quando tem riquezas que perde a direção. Porque, na verdade, irmãos, a gente sabe de uma coisa. É a dor que nos aproxima do nosso Senhor Jesus Cristo. É a dor que nos aproxima de Deus. É a porta estreita que nos aproxima de Deus. E se a porta é larga, está longe dos caminhos de Deus. Por isso precisamos orar. Eu oro. Peço a Deus para que não me deixe sair dessa porta estreita. Para que eu continue andando nesses caminhos. Muitos são os que dizem por aí, né? Que Deus tem o melhor para a gente nessa terra. Nessa terra não. Deus tem o melhor para a gente lá no céu. Mesmo porque ele fala, o meu reino não é deste mundo. Ele não falou dessa terra, ele falou desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus Cristo não é desse lugar, não é dessa terra. Então quem fala isso não está discernindo bem a palavra.
Ontem mesmo eu ouvi isso numa pregação. E eu fico muito triste porque as pessoas não estão discernindo a palavra, a falta do dom espiritual do nosso Senhor. Aí os que ouvem põem isso no coração e é o pior. Aí acaba que aquele não entra também, os que ouvem e aceitam essas coisas também não entram. O preço vai ser alto. O preço vai ser alto. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por isso que eu faço dessa forma. Eu prego o que já está edificado aqui. O que já está posto aqui. Para mim não pregar sabedoria humana. Então eu prego o que está aqui já. Que Paulo deixou bem claro. Para a gente não acrescentar nem tirar nada. E é por isso que eu gosto de ler e ir falando conforme a palavra. Porque se eu começar a falar de mim aqui mesmo, é mais um. Né, irmãos? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas pregações, não se deixar levar, né, por fábulas, como diz Paulo na palavra. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura, Deus louca a sabedoria deste mundo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura para eles, mas para a gente, poder de Deus. Porque não discerniram a palavra e fica perdido, sem rumo, sem direção, porque não entende. Mas para quem tem o Espírito Santo de Deus, né, discerne as coisas e se apega e cria raiz para quando vier as lutas, as dificuldades, não ser abalado. Não é? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Se não estiver pregando Cristo crucificado, se não estiver pregando Cristo ressuscitado, uma vez eu fui numa pregação, o homem começou a pregar mesa e cadeira. Eu saí da igreja, irmão. Saí da igreja. Outra vez foi convidado nem sei se ele era pastor, mas foi uma pessoa lá, foi convidado para pregar na nossa igreja, veio pregar árvore. A igreja ficou muda. Graças a Deus, o Espírito Santo deu sabedoria para o povo. E o homem ficou bravo. Mas, irmãos, ele estava pregando árvores. Para que o povo se escondesse atrás das árvores. Tem cabimento uma coisa dessa? Coisa absurda. Por isso eu falo, mas nós pregamos a Cristo. E Paulo fala bem aqui, Cristo crucificado.
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para quem tem o discernimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é salvação, é dom de Deus. Então, irmão, não saia engolindo qualquer coisa nas igrejas. Pede misericórdia a Deus. Pede misericórdia a Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mais uma vez, Paulo fala. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. É isso que nós temos que pregar. Sabedoria de Deus e dom de Deus. Para encher a botija, para no dia do Senhor estarmos preparados. Não sair que nem as 5 loucas lá e depois quando voltou a porta já tinha fechado. Sabedoria e dom de Deus, dom do Espírito Santo. Quem foi que nos enviou o dom do Espírito Santo? Foi Salomão? Não. Foi Davi? Não. Não. Foi Jesus Cristo ressuscitado. Este é que nos mandou o dom do Espírito Santo. Como eu sempre digo nas minhas palavras, pregação para salvação tem que ser Jesus Cristo, Novo Testamento. Agora, quer conhecer a palavra de Deus, quer conhecer a Bíblia, lê em casa. Ou quer usar uma âncora qualquer aqui, como fazia Paulo, os apóstolos, lê alguma coisa lá, né? E volta para o que é mais importante, que é salvação. Como Deus tem me usado para falar aqui. Mas, irmão, pegar a palavra de Deus, ficar aqui no Antigo Testamento falando de uma coisa que já está perto de se acabar. Porque nós sabemos. Né? Já falei dessas coisas aqui. Vai edificar o quê? A lei não tinha força para edificar, para salvar. Como eu tenho sempre falado aqui, por quê? Porque sangue de animais era aspergido sobre as pessoas. Não era o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que deixou lá por nós na cruz. Por isso Jesus veio fazer nova todas as coisas. Porque a lei foi posta até Jesus Cristo. Por causa da transgressão do povo. Mas o dom celestial, a palavra da vida, como diz Jesus, mais uma vez eu vou falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou isso à toa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou. É bom que a gente venha pôr isso no nosso coração. Porque Jesus é a única porta. Não há vida fora dele. Não há outra porta. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne.
Paulo tem que dar glória a Deus, né? Porque Paulo era perseguidor da igreja, mas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi como um abortivo, né? Ele mesmo fala disso. Por isso que ele fala aqui, porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas são os pequenos, são os pequenos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eita glória, é assim. É assim que Deus faz, né? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Olha que coisa. No dia do juízo, vão ficar todos confundidos, não vai entender nada. Mas isso é dom de Deus, é o poder de Deus, por causa da sabedoria do homem. Então quem é sábio se faz louco, né, para conseguir herdar os reinos dos céus. Senão não entra. Não entra, irmão. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eita glória! Os fracos, pequenos, né? Os coxos, aleijados, que são chamados, ninguém vai poder se gloriar diante de Deus. Ninguém vai se gloriar porque vai reconhecer, né? Como nós mesmos que estamos aqui, que não éramos nada. De repente eles nos vê lá, né? Na glória de Deus, não vai entender nada. É para confundir mesmo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e justificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Eita coisa linda! Glória a Deus! Não temos que nos gloriar por pregar, por louvar, por fazer qualquer obra, né, de Deus. Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas pelo dom do Espírito Santo de Deus, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eita glória! E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Por quê? Porque as escamas dos olhos de Paulo caiu, né? Quando ele perseguia a igreja. Ele foi levado para uma certa cidade, esperar pelo um homem que ia lá, orar por ele. Quando esse homem orou por ele, eu esqueci o nome dele agora. Acho que é Simão. Então esse homem orou por ele, que já tinha sido avisado por Jesus Cristo que esse Paulo ia para lá, e foi orar por ele e as escamas do olho dele caiu. Foi aí que ele conseguiu, né,
tão grande salvação. Foi como um abortivo mesmo, Paulo. Como a gente sabe, ele perseguia a igreja, né? Perseguia. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Todavia falamos da sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Quando Paulo foi, né, ter com eles, pregar a palavra, foi em sabedoria espiritual, né? Já tinha discernido a palavra. Ele ficou 3 anos, né? Ficou 3 anos estudando a palavra, com o Espírito Santo, né? Ensinando ele para ele vir ter com o povo e pregar as coisas de Cristo. Bem ele conhecia, né, a palavra do Antigo Testamento. E isso é claro que ajudou muito, né? Mas Jesus tinha vindo fazer nova todas as coisas. E ele foi atrás do que era para salvação, que era Jesus Cristo. Não continuou fazendo a obra que ele fazia, que era, né, pregar o Antigo Testamento. Como ele mesmo participou da morte de Estevão, quando ele foi apedrejado. Porque era assim. Era com apedrejar, mas não tinha amor. É por isso que Jesus veio fazer nova todas essas coisas. Por aí, como eu já tenho dito aqui, a gente vê a diferença de um evangelho para o outro. Agora é amor. Agora é Cristo Jesus. Agora é perdão. Aliás, se a gente não perdoar os nossos devedores, a gente também não é mais perdoado. Quer dizer, não era, né? Antigo Testamento é que não era. Agora veio fazer nova todas as coisas. Eu tenho que estar sempre falando isso, né? Porque é isso que Deus tocou o meu coração para vir falar, né? Dessas coisas novas de Cristo. Toda vez que alguém ouvir minhas pregações, vai ser falado isso. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha isso. Para a nossa glória, que estamos aqui hoje, podemos participar, né, dessas coisas. Porque antes, como eu já disse, não tinha. Não tinha. Por isso devemos desde já agradecer a Deus por estarmos aqui hoje ouvindo essas palavras de salvação. Porque nós viemos depois disso, depois da vinda de Cristo, para ter, né, essa glória na nossa vida, essa oportunidade de acreditar em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e ser salvo. Porque como ele mesmo disse aqui, como eu li agora mesmo, que a pregação do Evangelho para o mundo é loucura. Mas para a gente que crê é poder de Deus, é vida com Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Devemos muito agradecer a Jesus Cristo, mesmo por ter se entregado na cruz por nós, senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu bem sei disso. Bem sei disso. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eu vou ler de novo. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória,
a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Não entrou no coração, não creu nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E mataram o crucificado, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eita glória! Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele há? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É bem importante essa passagem aqui. Mas nós recebemos o Espírito, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com palavras de sabedoria humana, mas pelo dom do Espírito Santo. Por isso liberta. Mas com as que o Espírito ensina. Quem ensina? O Espírito. Né? Quem ensina é o Espírito. O dom espiritual, quem ensina é o Espírito. Vou até ler de novo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não, vou ler. Vou ler a 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. O homem que não tem o Espírito de Deus não compreende o que Paulo está falando aqui, porque lhes parece loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, ou de ninguém é ensinado. Como eu já falei aqui, né? Nós não precisamos de professor de teologia. O nosso professor de teologia é o Espírito, é o dom do Espírito Santo. É a gente ser batizado com o Espírito Santo e receber esse dom, e é ele que nos ensina o dom espiritual. Quem aprende de homem está na letra. Que a gente sabe, como diz a palavra, a letra mata. Não tem discernimento. Então, precisamos ser discernido pelo próprio Espírito e de ninguém ser discernido. Essas são as palavras que Paulo, né, nos deixou. Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está falando aqui, nós não precisamos de dom, quer dizer, de professor de teologia. Eu não tenho teologia. Explico aqui como Deus me ensinou. Mas eu não tenho teologia. Porque a letra mata. Não tem espírito, então é letra. Aí não discerne as coisas. Não discerne. Porque se não tiver o dom espiritual, não consegue discernir.
Por isso devemos orar muito e pedir para que Deus venha nos batizar com o dom do Espírito Santo, para a gente vir ler a palavra, mas não é só ler uma vez, não. É ler muito, é se interessar, mesmo porque o Espírito põe isso no nosso coração, né? E a gente vai buscar, o Espírito põe, a gente vai, pega a Bíblia com sede de ler, de entender, de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter isso no nosso coração, para a gente ter um bom discernimento da palavra, para a gente ser salvo no dia do Senhor. Discernimento, temor a Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Tem algum homem que conhece a mente de Deus? Não. Então, quem que pode ensinar, senão o Espírito de Deus? Como se deve ser, como a verdade mesmo, espiritual. Mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque Ele habita em nós. Quando o dom do Espírito, quando o Espírito, né, habita em nós verdadeiramente, a gente tem o dom espiritual. E se a gente não tem esse dom espiritual, porque ainda tem alguma coisa errada. Precisamos, então, ter essa sede de conhecer a Jesus. Se ainda não tem, orar. Esse é o único caminho, é orar. Pedir misericórdia a Deus. Né? Esse é o caminho. Esse é o princípio. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, por causa da ignorância, né? Porque quando você começa a ensinar alguma coisa para alguém, a pessoa tem que começar pelo ABCD, né? Lá no primário. Depois ir gradualmente aprendendo as coisas espirituais. Mas como as carnais, como há meninos em Cristo, com leite vos criei, quer dizer, com ABCD, né? E não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda pode agora. Olha o que o Paulo estava falando. Mesmo depois de tanto tempo ensinando, ainda não podia ensinar eles o espiritual. Porque eles não estavam ainda preparados. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Tudo isso nós precisamos limpar do nosso coração, ou melhor, pedir a Deus, né, para que Ele venha nos purificar, nos abençoar, e tudo isso está aqui, ó, no nosso coração. Nós precisamos também querer. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Infelizmente, né? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Isso serve de exemplo também hoje aqui, né, nas igrejas, como eu tenho visto. Dissensões, brigas, contendas, muitas coisas horríveis que a gente vê que verdadeiramente é carnal. Porque onde o Espírito habita não há contenda. A gente quer fugir de contenda. Como Jesus mesmo disse, né? Se vier te dar uma bufetada de um lado do rosto, quer dizer, vira o outro lado para ele te dar outro lado também. O que Cristo queria dizer com isso? Se alguém vier discutir, abaixa a cabeça. A ira é de Deus.
Deixa humilhar. Nós não devemos entrar nessas contendas. Aliás, quem é espiritual não quer entrar nessas contendas, né? Mas quem é carnal procura essas coisas. Procura ser melhor, procura se aparecer. Eu vou falar a verdade, irmãos. Eu tô aqui, nem ao vivo eu faço. Eu faço uma gravação para mim impor. Porque por mim eu não aparecia. Eu tentei fazer sem aparecer, com uma foto, com uma paisagem lá, um livro, na verdade, eu pus. Mas não deu certo. Não deu certo. Aí eu tive que pôr. Mas por mim eu não estaria aqui aparecendo, não. Só a minha voz. Porque eu quero que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, apareça. Né? Não foi isso que João Batista falou? Que ele cresça e eu diminua? Outra coisa que eu não gosto é que quando vai fazer um evento na igreja, coloca aqueles cartazão enorme assim e põe lá. Publica. A minha foto eu não gosto que faz isso. Não gosto de aparecer desse jeito. Mas que nosso Senhor Jesus Cristo venha aparecer através do meu ministério. Quer dizer, do ministério de Paulo, né? Que na verdade, que eu só estou lendo o que ele escreveu. Porque quem é Paulo pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? É isso que eu acabei de falar aqui, né? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus é que dá. Deus é que faz. Deus é que tem que aparecer. Jesus Cristo. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Eita glória! Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Por isso, toma muito cuidado com o que você vai falar para o povo de Deus. Porque se for de ouro e se for de prata, né? Prevalece. Mas se for de madeira, eu vou falar disso aqui agora. Cada um faz a obra conforme o que Deus pôs no coração. Tem que ter sabedoria para falar da palavra de Deus. Porque senão o preço é alto. Está mexendo com vidas. Vidas que podem ser destruídas. Vidas que podem estar lá ouvindo e por causa de palavras não edificantes, que não enche a botija, como eu falei, acaba desistindo. E a pessoa tem que dar conta daquela alma. Então não é qualquer coisa que pode estar falando na palavra pelo poder de Deus. Ainda logo com o poder de Deus não se brinca. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Olha isso. Povo de Deus. Aí a gente sabe que ai daquele que toca na menina dos meus olhos, como diz nosso Senhor. Fazer a obra de qualquer jeito, falar qualquer coisa, também é mexer com a menina dos meus olhos, como diz Deus.
Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, e fundamento, e outro edifica. Deixa eu ler de novo isso aqui que não ficou. Pus eu, como sábio arquiteto, e fundamento, e outro edifica sobre eles, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está falando disso aqui agora, né? Mas veja como cada um faz a pregação, que Paulo quer dizer aqui. Por quê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. A base, é o alicerce. O qual é Cristo Jesus, né? Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará no dia da verdade. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha a importância de falar das coisas de Deus conforme a vontade de Deus e não sair pregando qualquer coisa. Porque, irmão, se pregar outras coisas, né, que não seja esse fundamento de Jesus Cristo, o dia o declarará. Se a obra que alguém edificou nessa parte, primeiramente, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Sabe onde é isso, né? A coisa é séria, né? Se sofrer, né, detrimento, o tal vai pagar pelo fogo. No inferno, na verdade. Até o dia do Senhor. Né? Que aí ele vai julgar, né? Uns para a vida, outros para a morte. Mas Paulo está falando aqui, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ah, irmão, a coisa mais séria do que se pode imaginar. Não sabeis vós que o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós, e é santo. Por isso temos que tomar muito cuidado no que vamos falar. Porque se a gente está pregando e destrói o templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá também. Primeiro porque a gente destrói, né? Se a gente está pregando coisa que não é concernente às coisas de Deus, primeiro que vai a ele. E se você destrói ainda alguém, piorou. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.
Não sair falando qualquer coisa, qualquer besteira de sabedoria humana. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanhará o sábio na sua própria astúcia. Eita glória! E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Eita glória! Ninguém se gloria em homem algum, mas se gloria em nosso Senhor Jesus Cristo, no poder de Deus, para que a gente não tenha a sofrer esses detrimentos e acabar parando lá no inferno, para como Paulo disse aqui, né? Todavia, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Eu acho que ninguém quer isso, né? Cada um que está fazendo a obra, tenho certeza que é para a glória de Deus. Mas, irmãos, vê como está fazendo a obra. Vigia. Se Deus está me usando hoje aqui para falar essas coisas, é porque muitos perecerão. Deus não, né? Deus não quer essas coisas. Deus quer que as pessoas venham falar o que está escrito. Pela palavra, dom do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nem gosto de ficar falando muito aqui fora da palavra, né? Não sei se alguém já percebeu isso, mas eu não gosto de ficar falando muito fora da palavra. Gosto de ler e ir falando, que Deus vai tocando no coração, né? Para a gente não falar o que não deve. Né? Quem muito fala, muito se enfada. Não é isso que a gente... O que o povo fala, né? Quem muito fala, muito se enfada. Tiago fala um pouco dessas coisas, de falar, né, demais aqui. Muito se fala. Que Deus venha abençoar poderosamente os nossos corações, né? Que os irmãos que quer fazer a obra, me ajuda a fazer a obra, compartilhando em nome de Jesus, para que venha alcançar mais vidas por aí, né? Que seja feita a vontade de Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus.